Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. Bom dia, prefeito. Bom dia aos ouvintes. Estamos iniciando o Café com a Comunidade. Hoje, exclusivamente, um café com a comunidade à base de água, depois do show de ontem à noite. E também com os problemas técnicos que aconteceram aqui na Rádio Comunitária. Então, esse programa é gravado, não vai ter pergunta dos ouvintes, em função de ser gravado. Mas a ideia hoje é ter um bate-papo, Júcio? Último dia de mandato. Bom dia. Bom dia, Alair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade FM. É o final de um começo, É o último café com a comunidade e segunda-feira começa também um novo ciclo, uma nova fase, Mas é bom estar com vocês. Tivemos uma longa caminhada juntos, muitos programas, muita informação. Eu acho que a rádio mais do que cumpriu aquilo que é o papel da rádio comunitária, que é fazer essa interlocução, essa ponte, programas que foram ao ar completamente abertos, livres, com participação popular. Acho que o princípio daquilo pela qual foi constituída a rádio comunitária foi cumprido ao longo desse tempo, e eu tenho o prazer de dizer isso para você com toda segurança. Não teve maquiagem nenhuma, até porque está sendo filmado agora também, Então, finaliza como sempre foi. Não tem nenhum documento, não tem nenhum computador, não tem nada de tecnologia, a não ser a gravação e a filmagem. E eu acho que isso é importante. Então, essa é a cara da Rádio Comunitária FM. Júcio, você estava preparado para um segundo mandato. Toda a discussão que vinha sendo feita na própria administração demonstrava isso, Projetos, planos e uma série de situações. O que aconteceu? Embora você já tenha respondido em algumas outras vezes, mas o que aconteceu assim agora, já depois, 2 meses depois do processo, 2 meses e pouco depois do processo eleitoral? Acho que cai a ficha, a pessoa avalia, tem que aceitar mesmo, não tem jeito. O que houve de fato na tua avaliação que essa reeleição não veio? Bem, Alair, aceitar nós aceitamos imediatamente, Você não pode discutir o resultado do pleito. Se tivesse que discutir alguma coisa, discute durante o processo. Se você não concordasse com alguma coisa, muito embora não tenha concordado, mas a ação deve ter sido feita naquele momento. Passou, aceita. Nós preparamos o município de tal forma, com planejamento, independente de quem fosse o gestor no tempo que eu fosse. Tanto é que várias vezes eu falei isso também, Muito embora nós preparamos o governo para um segundo mandato, sim. Fomos ao longo do tempo criando uma estrutura de tal forma que o governo pudesse ser sustentável e sustentar algumas das ações, algumas das propostas e dos projetos que foram elencados ao longo desse tempo. Podemos concluir muitos deles, inúmeros, além daquilo que foi planejado, além daquilo que foi projetado. Mas os números vão se apresentar e depois podemos passar isso com tranquilidade, o que ficou de saldo financeiro, o que ficou de saldo bancário, o que ficou de restos a pagar, aquilo para receber, uma saúde financeira extraordinária. De fato, nós tínhamos nos preparado o município para um segundo mandato extraordinário. Muito embora o planejamento que se fez foi para que o município tivesse ações contínuas, um projeto de governo, um projeto municipal de estado, não um projeto político pessoal, Por isso o envolvimento com a comunidade. E o resultado da eleição aconteceu de uma forma muito estranha, Alair. Na verdade, todos os indicadores mostravam completamente diferente disso, Mas alguns fatores hoje claramente apontam para aquilo que aconteceu. Muitas pessoas bem próximas, junto, participando de reuniões, indo em atividades, entregando plano de governo, vibrando nos encontros, manifestando isso publicamente, quer seja nos encontros, nos comícios, nas redes sociais, gravando áudio, gravando vídeo, demonstrando maior apoio, e na verdade não estava, Então, isso foi um dos fatores que acabaram levando a isso. Quer dizer, se nós soubéssemos que isso estivesse acontecendo, teríamos uma outra medida a ser tomada, Então, esse foi um dos fatores principais que acabou levando a isso. E também, Alair, nós não assumimos compromisso pessoal com absolutamente ninguém. O nosso compromisso era com o município. Inclusive, eu dizia que esse governo terminava em 31 de dezembro, independente do resultado da eleição, que terminou da mesma forma, Porém, se tivéssemos ganhado a eleição, a partir de 1º de janeiro, era uma nova história. Um recomeço
de conjunto, não com o planejamento das ações que precisavam acontecer. Ia ter que fazer mais, melhor e em menos tempo. Eu sempre dizia isso. Infelizmente, não obtivemos resultado positivo na eleição e isso fica para um outro conjunto fazer. E aquilo que eu falei logo depois da eleição, na segunda-feira depois da eleição, 6h30, 6h40, eu estava na prefeitura trabalhando. E ontem à tarde estava na prefeitura trabalhando. As máquinas trabalharam até ontem à tarde, até o último instante, até o último minuto que pudesse trabalhar para poder atender a população, atender a comunidade. Então, cidade organizada, urbanizada, limpa, arrumada, deu trabalho para conduzir a equipe depois da eleição. Quem ganhou, um pouco se jogou nas cordas, nem todos, muitos trabalharam. E quem perdeu também meio que se jogou nas cordas. Então, tinha que levantar cedo todo dia, ligar e falar, gente, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Quer dizer, me sinto bem, Alair, muito bem mesmo, pela forma como nós conduzimos isso até o final. É justo uma pergunta que tem assim corrido em boca pequena, né? E eu acho que é uma das dificuldades também de todo administrador, a questão da equipe, secretariado, enfim, essa equipe de linha de frente. Você considera que a tua equipe, apesar de ter havido algumas mudanças no decorrer, né, do mandato, são 4 anos, então há um processo de desgaste, às vezes numa secretaria em outra, você considera que a tua equipe foi uma equipe competente, que realmente conseguiu fazer aquilo que foi, pelo menos, organizado e pedido? Precisa voltar um pouco no tempo, Alair. Quando nós assumimos o governo, as questões administrativas, e isso eu acho que é um tema para um outro momento, porque senão vai adentrar e não vai ter tempo suficiente para isso, né? Mas o que nós tivemos que fazer dos ajustes da estrutura administrativa, aquilo que precisava fazer nessa relação do município com o seu povo, do município com o Estado, do município com o governo federal, que deu um trabalho fora do comum. E a equipe não estava preparada para isso. Não estava mesmo. Então, as pessoas que tinham ganhado a eleição naquele momento, que a proposta era de fazer uma transformação de fato, nem todo mundo falou, agora é a nossa vez. Não, peraí, é a vez do município. Foi esse o compromisso que nós assumimos. Então, nem todo mundo permaneceu no governo. E várias substituições foram feitas ao longo do tempo. Por outro lado, Alair, nós tivemos aí um número de 358, 360 pessoas, talvez um pouco mais, que foram concursadas e seletivadas. Nós vamos deixar o governo e o próximo, o Ayrton Copati, que assume, vai pegar uma equipe preparada. Ao longo desse tempo nós conseguimos ir preparando a equipe. Vai pegar a equipe no departamento de contratos, compras e licitações formada, qualificada, competente. Vai pegar uma equipe na finanças completamente articulada, competente. Vai pegar um RH com pessoas também qualificadas, que vão trabalhar e vão dar o seu devido resultado. Na saúde, enfim, em todos os setores nós temos pessoas que ao longo do tempo fizemos concurso para que esse ciclo se mantivesse, que o próximo gestor não tivesse os problemas que nós estamos tendo ao longo do tempo. Mas a equipe de primeiro escalão, alguns ajustes ainda eram precisos ser feitos. Eu deixava bem claro isso. Esse também é um dos motivos de alguns se jogar nas cordas, né? E sabiam que não continuaria porque não dava a resposta que precisava. Não queríamos nenhum trauma até então, porque o trauma seria maior, não dava colocar alguém ali naquele momento pura e simplesmente para cumprir tabela. Então, nem todo mundo fez tudo aquilo que precisava. Só que eu preciso assumir a meia parte de culpa também nesse processo. Então, nem todo mundo estava tão preparado assim. Justo, não perdendo aqui a linha, né? Mas essa eleição, ela deixou uma imagem, né, vamos dizer assim, no processo, porque você veio de uma estrutura, de um grupo que era do PP, até tinha-se na época uma discussão que você poderia sair do PP e ir para um outro partido, mas você conseguiu se solidificar no PP, e quem saiu foi a parte que era da administração anterior, né, que acabou saindo e você ficou no PP, acabou se juntando com o grupo do PMDB e outros partidos. No decorrer desses 4 anos, houve esse rompimento, né, com o PMDB. Parte do PMDB saiu e se juntou a um outro partido que acabou se juntando no PP. E você, na verdade, acabou, como se fala, né, na verdade, acabou levando um troco, em outras palavras, né, do próprio PMDB. Na vez passada foi o PMDB. Você ficou no PP, acabou tirando o PP da jogada, o antigo PP da jogada, e você ficou. Juntou com o PMDB, agora o PMDB te tirou da jogada e acabou eles assumindo. Esses acertos, essas discussões, enfim, essa polêmica que né, partidária, você considera que isso, a população sentiu isso dessa maneira, ou isso é um mero
questões políticas feitas através das estruturas políticas existentes, né, que isso acaba não extravasando esse processo, porque me parece que o próprio MDB acabou usando isso um pouquinho no processo eleitoral, como mote de campanha, inclusive, né, dizendo, não, agora vamos dar o troco. Isso pegou na campanha? Como é que você sentiu isso? Na campanha, entendo que não. Olha, se você analisar o resultado, se você fizer uma pesquisa hoje de avaliação de governo, o nosso índice é muito alto. Ele é superior a 70% de aprovação de governo. Os índices na campanha também eram esses. Um amigo nosso que tem um instituto renomadíssimo no estado do Paraná ligou aqui para saber o que tinha acontecido. E ligou para quem fez a pesquisa e divulgou o resultado. Eu falei, cara, como é que você foi fazer isso em Santa Helena? Como é que você apresenta esses números com esses resultados e não se confirma isso na urna? Você mexeu nos números. Ele falou, não. Aquela primeira pesquisa da Alvorada, que era 19 ponto alguma coisa, nós não conversamos com o diretor, nem com nada, nem com ninguém, mas ele falou, os números em Santa Helena não eram de 19,76 ou em torno disso, era de 22. Nós trabalhamos a margem de erro a menor para que o Instituto também não tivesse lá seus problemas. Então, durante a campanha, não. Foi transformado isso num negócio. Aquilo que foi proposta, apresentada na campanha, assim, é impossível de cumprir. É impossível, né? Algumas pessoas acreditaram nisso também. Com relação ao PMDB, eu preciso tomar assim, bastante cuidado, porque tudo aquilo que você falar pode ser alguém se sentir ofendido e trabalhar a ofensa e não aquilo que tem de propósito de trabalho. Mas se nós quiséssemos ter segurado algumas pessoas, nós teríamos segurado essas pessoas. Mas teria um custo para o município de Santa Helena. Isso não é justo, né? Eu acho que o que aconteceu mesmo foi trabalhado a questão bem pessoal daquilo que é o que cada um pode ter de benefício de uma gestão municipal daquilo que não é seu. Se nós fizéssemos isso, Alair, para ter uma ideia, nós estamos entregando o governo com 46.555.000 reais de saldo bancário, 6.800.000 reais da parcela de royalties de dezembro que ainda não foi creditada e mais 800 e próximo de 900 mil reais da multa da repatriação que cabe ainda ao exercício de 2016, que ainda também não deve ter sido creditado. Talvez tenha creditado, mas enfim não somou no saldo. Isso são mais de 53, 54 milhões de reais de saldo bancário. Tem alguns compromissos, alguns contratos que foram feitos. Mas vai sobrar, esse número não é preciso, então não tomem isso, pode oscilar um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas vai ter de saldo financeiro disponível para o próximo governo de aproximadamente 20 milhões de reais. Quem, em que momento, qual gestor, em qual momento faz isso com o seu município, com o seu povo, mesmo tendo perdido a eleição? Muitas pessoas vieram justo de com esse dinheiro, faz isso, e eu não dizia, não vamos fazer isso, porque o caos se estabeleceria, mas eu preciso ter compromisso administrativo, eu tenho compromisso com Santa Helena. Muita gente confiou em mim ao longo de muito tempo, muitas pessoas votaram em mim na eleição passada, na anterior a essa, que confiaram, e eu precisava corresponder a isso. Quantas e quantas pessoas nos apoiaram nessa e votaram em mim também, acreditando nisso. Mesmo não tendo ganhado a eleição, eu preciso corresponder àquilo que as pessoas sempre acreditaram. E não só isso, eu assumi um compromisso público também. Tem muita conversa na rede social, muita malcriação, muita maldade, muita falta de respeito. Eu não tenho respondido a nada disso, Alair. Porque a nossa proposta, acima de tudo, logo no início do governo, estabelecer a paz, a harmonia, a tranquilidade. Santa Helena vivia um caos, vivia um risco. Então, o que aconteceu no processo, assim, em rápidas palavras, que acho que é assunto para um bom tempo de conversa, foi isso. Não trabalhamos e não cedemos aquilo que era vaidades e vontades pessoais de algumas pessoas, por isso a divisão acabou acontecendo. E se tivesse que voltar no tempo, não, José, faz isso que dê certo, é justo. Não, sinceramente eu não faria. Se fosse para não ser candidato em função das situações, também não seria, Alair. Então, eu sinto por algumas pessoas, pelo retrocesso que pode acontecer, vou fazer de tudo aquilo que precisarem do JUSE no governo municipal para fazer qualquer coisa. Eu não estou falando em cargo, função, contrato, em nada disso.
como cidadão santalenense e como alguém que o município, ao longo do tempo, também foi preparando para isso. Eu tenho esse compromisso público, Alair. Tudo aquilo que o Ayrton Copati, que o Evandro Miguel Grade precisar do JUSC no governo, não tenho dúvida nenhuma que podem procurar a qualquer momento, eu estarei lá. Qualquer secretário, qualquer servidor, qualquer cidadão que precisar do JUSC para fazer qualquer coisa em favor do município, com certeza estarei lá, porque o que foi feito agora até o final claramente demonstra isso. Continuando, Jussi, um pouco nessa linha então de raciocínio do financeiro, é bom até para a gente esclarecer. Eu também tenho visto assim muita conversa, né? Por exemplo, vou tentar fazer um raciocínio aqui e vamos tentar fazer umas perguntas e respostas meio rápidas para a gente poder cumprir o nosso horário aqui. Na campanha, você iniciou a campanha, uma das coisas que se falava é que tinha 60 milhões em caixa, certo? Você está falando agora que tem um pouco mais de 40 e poucos milhões. Estaria tudo dentro do normal, dentro de uma administração, né? Mas também já vieram me falar que você teria deixado muitas licitações, muitos compromissos para depois das eleições, e que o dinheiro que tem já estaria todo comprometido e mais boa parte do orçamento do ano que vem. Isso, como que é isso? Tipo, você não podia fazer, a gente sabe, processo eleitoral, não pode fazer e tal, mas acumulou tudo essas licitações? Como é que isso funciona? Algumas coisas você não pode fazer em função do processo político eleitoral. Muito embora obras e serviços você pode fazer, né? O saldo financeiro que eu te falei, do saldo bancário, agora, 46.555.000, é agora. Mais os 6.800.000 que tem para vir da parcela de royalties, que compreende também esse governo, e mais a repatriação, que são próximo de 54 milhões de reais. Pagamos tudo o que tinha para pagar, tem 1 milhão e pouco de reais de restos a pagar. Então, desses 54 de saldo bancário, que seja 52 milhões de reais de saldo bancário. Nós temos a Bisdorf contratada, Escola do Vila Rica contratada, a Praça contratada, a Companhia da Polícia Militar contratada, o CEMEI de São Roque contratado, 1.300.000 de asfaltamento contratado, 1 milhão e pouco de calçamento contratado também. Isso tudo compreende aquele volume de recurso que eu falei, que é a dedução disso tudo, e que esses 20 milhões de reais é saldo disponível, sem compromisso nenhum. O governo vai poder fazer com esses 20 milhões aquilo que for planejado e projetado. Disponível, completamente disponível. Tudo aquilo que nós contratamos ficou também atrelado àquilo que era saldo orçamentário e financeiro. Então, isso tudo que tem vai detonar é conversa fiada. Esses contratos todos com essas reservas, e esse saldo de aproximadamente 20 milhões é saldo disponível. O saldo bancário, com aquilo que nós temos para receber, é de mais de 50 milhões de reais. Justo, mais um esclarecimento que, quando ficou-se sabendo nessa nossa entrevista, né, choveu de mensagens e perguntas, mas uma delas que eu achei interessante lhe fazer a praça tá lá com uma placa, né, que vai ser remodelada, 3 milhões e alguma coisa, e a Câmara de Vereadores 1.300.000 e alguma coisa, 1.700.000, agora não estou me lembrando. Esses valores, vamos dizer assim, é lógico, a gente que faz obras físicas, né, pra gente é um custo, a gente até entende que tem uma diferença bem grande aí do poder público, mas são valores assim, dentro da nossa realidade, dentro da nossa necessidade. Como é que se avalia isso? Nós discutimos isso em audiência pública. A Câmara, na verdade, hoje ela não está adequada à legislação. Não poderia nem fazer as sessões lá da forma como ela está, né? Então, ao longo do tempo, a Câmara foi tendo uma reserva financeira, passou isso para o município num dado momento, próximo a 800 e poucos mil reais, mas também no compromisso do município construir a Câmara. Então isso foi pactuado com os vereadores, de que esse recurso seria passado para o município e depois o município construiria a Câmara, para que eles não tivessem que todo ano fazer aquela reserva financeira de recurso e devolver para o município. A praça, nós fizemos audiências públicas na prefeitura, fizemos na associação comercial, com os diretores, tinha muita gente, com profissionais de educação física, levamos o projeto até a associação comercial, pedimos para que desse publicidade para todas as pessoas, qualquer alteração que fosse para ser feita no projeto que fizesse, que ainda dava tempo de fazer. Ficou lá vários dias, não vou precisar quanto tempo que ficou,
mas foram feitos por arquitetos nossos aqui de Santa Helena, tanto aquilo que era proposta arquitetônico quanto proposta orçamentária também, e isso foi amplamente discutido em audiências públicas. E aquela praça faz mais de 15 anos que as pessoas esperam que alguma coisa seja feita com ela. Vai tornar-se um complexo esportivo, cultural e de lazer. Nós temos lá o espaço cultural, o departamento de lazer que deve se instalar lá. Já temos uma quadra sintética que já foi feita com recurso do governo federal. Na época foi proposta de emenda do deputado ainda Eduardo Seara, com participação do deputado Evandro Romão hoje, que assumiu, se elegeu, depois que Seara deixou de ser candidato. Mas vamos ter lá playground, pista de skate, quadra de tênis, quadra de vôlei, quadra esportiva, um espaço cultural para manifestações culturais, artísticas e apresentações. Então é um projeto ousado, bonito e que vai sendo executado ao longo do tempo, né? Toda a discussão que nós fizemos, a proposta que nós tínhamos era fazer isso paulatinamente, em partes. Executar o departamento, executar uma quadra, executar o playground, executar o parque, e assim fazendo, né? Mas, também dado o resultado eleitoral, falou, olha, se nós não contratarmos o conjunto todo e não fizermos, é possível que isso de novo não aconteça. Aí de 15 passa para 20, para 25, para 30 anos e não vamos ter aquilo que é a expectativa da Praça do Redondo. Então isso foi discutido. Eu recebi uma mensagem de uma amiga nossa, primeiro só recebi a mensagem lá com a placa da praça e auditoria já, não sei o que e tal. Aí eu olhei e pensei, meu Deus, aí eu respondi, o que significa isso, né? Não entendi. Aí ela falou, olha, é discussão nos grupos de WhatsApp, em algumas redes sociais, questionando isso tudo. Aí eu expliquei algumas coisas, falou, me sinto aliviada, porque eu confio em você, confiei no governo. Acho que foi uma grande gestão, e isso me alivia. Então, assim que aconteceu o contrato e a composição toda, Lair. Acho que é a última pergunta que eu vou fazer, meio provocativa. Depois vamos passar para um outro tipo de, né? Houve umas, como é que poderia chamar, umas nomeações após a eleição. Também foi um auê aí, né, que era ilegal, que tal, né, como é que, até não foi tantas, né, acho que foi uma meia dúzia, 5, não me lembro certinho. Isso tudo certo, legalmente, isso não vai, porque a gente tem visto tanto problema na política, né, o prefeito sai, o governador sai, depois volta e a justiça e polícia federal tá tudo meio assustando, né. Essas nomeações, tudo dentro da legalidade também. Todas elas. Mandamos para a Câmara um projeto ampliando vagas em alguns segmentos. Essas vagas que nós mandamos para a Câmara, ampliando o número, nós não preenchemos nenhuma delas. Nenhuma. Temos o CEMEI sendo construído na Baixada Amarela. Ampliamos o número de vagas de professor de educação infantil, que logo no começo era para ficar pronto em janeiro, até dezembro falou que talvez ficar pronto, mas não mais fica pronto em janeiro, né? Mas a proposta é que ele fique pronto até abril, mas ele queria entregar ainda em janeiro, não vai ficar pronta. Prevendo isso, nós ampliamos o número de vagas, porque a Câmara só volta em fevereiro, e o novo governo não teria tempo de discutir isso tudo, dimensionar isso tudo, fazer todo o estudo de cálculo para ver qual era a possibilidade de ampliação de vagas ou não. Fizemos esse trabalho todo, muito embora não contratamos ninguém daquilo que foi a abertura de vagas do projeto mandado para a Câmara. Contratamos aquilo que nós tínhamos de vaga disponível. Algumas pessoas deixaram o governo. Preenchemos aquilo que nós tínhamos certeza que haveria essa necessidade. E que pessoas que, graças a Deus, um veio de Foz do Iguaçu, outro veio de não sei onde, pessoas extraordinárias, estão fazendo um trabalho maravilhoso lá e que vão ficar no governo. Dentro da normalidade, dentro da legalidade, nada de extraordinário e pouquíssimos casos, muito pontuais. Aquilo que tinha de necessidade mesmo. As últimas agora foram 2 casos, até pelo pedido que se teve do Conselho da Criança e Adolescente, que é para completar o quadro na assistência social. Agora, semana passada, retrasada, 2 casos muito pontuais. E só que a maldade das pessoas é que acabam transformando. Algumas pessoas me perguntaram, quando eu falava, meu Deus, então a política tem disso. Eu agradeço a Deus não só a paciência que Ele tem me dado para poder lidar com isso, mas não é só paciência. A paciência termina, Alair, ela acaba. É o amor que eu tenho por aquilo que eu faço e pelo município, senão eu estaria agindo completamente. Depois da eleição, eu teria feito tanta coisa, teria feito um estrago que o município ia demorar anos para se recuperar. Não tenho esse direito. Então, José, vamos falar então um pouco agora das coisas, né, que acontecem, né, na administração, das coisas da vida, enfim.
Mas tem ainda uma perguntinha aqui que fica, que é assim, o asfalto foi uma coisa que apareceu bastante agora, sobretudo nesse ano, né? Por que a demora, José? Por que a gente não conseguiu fazer isso já logo? Tipo assim, a gente percebia a tua correria, né? Participando das coisas, e muitas vezes até comentei, tipo, eu acho que eu não serviria realmente para ser prefeito, porque eu não teria esse pique todo de estar acompanhando tudo que estava acontecendo. Mas algumas obras, sobretudo, né, que são mais visíveis, né, demorou um pouquinho para aparecer. O que houve? Lair, nós pegamos o governo com um saldo bancário menor do que era o compromisso que o governo tinha das contas para pagar. Os cargos comissionados não tinham sido feitos exoneração. Os funcionários que o município tinha contratado pelo concurso, não era o município contratado, mas a empresa contratada por um concurso de projetos, não tinham recebido. O pagamento de royalties aconteceu, se não me engano, foi em 30 de dezembro daquele ano. Se aquele pagamento de royalties não tivesse sido feito naquela data, os restos a pagar do município ficariam completamente comprometidos. Não tomamos nenhuma ação, a não ser pagar aquilo que o município devia. Não era o prefeito X, Y, Z que devia, era o município quem devia. O município não tinha nenhuma estabilidade econômica e financeira. Precisamos criar uma estrutura de tal forma que possibilitasse que qualquer ação que você tomasse tivesse plena condição de terminar de executar e que o município não teria problema nenhum nos serviços que prestava. Tivemos que criar essa condição ao longo desse tempo todo e fomos buscar no governo federal aquilo que o município tem de direito. E o governo federal, graças a Deus, deu essa resposta. O governo estadual deu essa resposta. Se você considerar aquilo que a universidade, as casas e aquilo que o município conseguiu, são mais de 50 milhões de reais nesse tempo todo de parcerias que o município conseguiu com essas instituições. E nós começamos ainda no primeiro ano com asfaltamento, inclusive com busca de recursos que já havia sido perdido praticamente. Quer seja no asfaltamento que era lá para São Roque, que era uma emenda parlamentar do deputado, a quadra coberta aqui na Selva Azul, asfaltamos São Clemente ainda no primeiro ano. E muitos trechos também aconteceu no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro e o quarto de uma forma um pouco mais intensa, agora mais no final do mandato, né? Mas são aproximadamente 20 milhões de reais em asfaltamento. São aproximadamente 10 milhões em calçamento de pedra irregular. Além daqueles outros parcerias que foram feitas aí com cascalhamento, com estrada. Se você rodar o município hoje, em qualquer estrada que seja, talvez tenha um problema, outro num dado trecho pequeno ou outro, né? Mas pode rodar os mais de 700 quilômetros de estrada que o município tem, você não vai ter problema nenhum. Não estava assim. Tivemos que fazer isso tudo ao longo do tempo. Acima de tudo, preparar a equipe. Lair, eu cansei de chegar na prefeitura às 6 horas da manhã e sair de lá próximo da meia-noite, trabalhando que nem boi na horta, como diz a história, porque as pessoas não estavam preparadas para aquele momento. Diziam, nossa, vamos lá e vamos fazer. Na hora de fazer, meu amigo, a batata quente ficou no meu colo. Graças a Deus, o compromisso público que nós temos não permitiu que nós deixássemos a estrutura haver navios agora para um segundo governo. Vai poder começar com saldo financeiro extraordinário. Disponível. Porque poderia deixar um saldo bancário, não, vai ter lá, tem 54 milhões de reais, tem 50 de comprometimento. Não tem nada disso, muito pelo contrário. E ainda esse comprometimento é da seguinte forma, Alair. Por exemplo, pega a usina de reciclagem, pessoal maravilhoso, tiro o meu chapéu para a cooperativa lá, o Vardo e a equipe toda. 480 mil reais, que é o que vai durante o ano para que eles façam todo o trabalho de recolha, de coleta, de processamento, de separação, enfim. O contrato que o município, se tivesse que fazer, até pela própria consciência ambiental e ecológica, e as quase 50 famílias que trabalham lá. Nós contratamos ainda em dezembro, que venceu o prazo de contrato, fizemos um novo. Não precisaríamos, se fosse o caso. Poderíamos fazer até o final do ano. O próximo governo ia ter que fazer. 480 mil reais. Essa reserva financeira, nós tivemos que fazer. Está dentro desse conjunto de comprometimento, fora os 20 milhões de saldo financeiro disponível, esses 480 também, quer dizer, o governo ia ter que fazer com que o orçamento futuro teria que ir para isso, pode somar mais esse valor também, e todos os contratos que nós deixamos de execução para fazer, tudo com reserva orçamentária e financeira. Então, a demora que demorou para acontecer ao longo do tempo de algumas obras, confesso que algumas coisas demoraram um pouco além daquilo que tinha de expectativa, mas nenhum centavo foi desviado daquilo que era a sua finalidade.
O recurso estava todo lá. Qual é o problema? Não, tem que fazer isso aqui, mas vamos desviar essa finalidade aqui, vamos fazer outra coisa. Não foi feito nada disso. Infelizmente, aquilo que aconteceu no processo político eleitoral transformou isso, mudou a cara daquilo que era a verdade e a realidade. E diziam que era eu quem estava mentindo. Agora, tudo muda de figura. Não estou dizendo que eu vou ser um crítico ao governo e que eu vou falar mal do governo. Não, muito pelo contrário. Não posso. Até porque eu sei o que isso significa, eu sei o quanto isso é ruim pro gestor. É terrível. Ainda mais para quem não está acostumado com isso. Então, Alair, algumas coisas demoraram sim, mas nada desviou a sua finalidade e os recursos todos eles alocados. Aquilo que nós tínhamos de proposta, lá aconteceu com a Pará, que está acontecendo com a Rua da Marinas. Cheguei lá um belo dia, um meio-fio travando o acesso. Falei, o que é esse meio-fio aqui? Não, está no projeto. Falei, mas o projeto foi pedido para que fosse feito diferente. Eu olhei o projeto e de fato estava lá. Falei, nem começa essa obra aqui, que aqui vai ter que dar um fluxo maior. Vai ficar legal, vai ficar maravilhoso, com todo um complexo aí para ciclovia que vamos ter no município num quadrante todo. Então, Alair, isso foi feito ao longo do tempo. Talvez o município não conseguiu vender a imagem de ordem política, aquilo que era um processo administrativo de gestão, né? Que não é legal fazer, né? Costumeiramente se faz. Nós preferimos fazer a gestão. E o município de Santa Helena vai colher bons frutos. E a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. Graças a Deus, hoje tem canais de comunicação extraordinários. A própria Rádio Liberdade é um deles que oferece essa condição. E isso é muito saudável, isso é muito bom. Então isso vai dar para conversar bastante sobre isso ainda. Justo, só nessa ordem ainda de esclarecer algumas coisinhas, eu estava até passando batido aqui. Justamente essa Estrada das Marinas, mas não necessariamente as Marinas, ou na frente do cemitério ali. É dessa obra que está falando, porque muita gente reclamou que ficou estreito ali, né? Não passa 2 carros meio grandinho ali, 2 caminhonetas já não passa. É essa obra que vai ser readequada, é isso? Sim, quando nós fomos lá com a empresa que ganhou o processo licitatório para fazer o projeto, isso é um problema muitas vezes. Nós dissemos o que nós queríamos: recuar aquilo que é lá na capela, remover um pouco daquilo que é o petit pavé, fazer o alargamento, trazer um pouco mais para próximo aqui do cemitério, fazer uma lombada elevada, deixar espaço para estacionamento em frente ao portão do cemitério, remover aqueles postes para que tivesse um fluxo maior. E dados técnicos, foi isso que nós pedimos, né? E na hora de executar, quando chegamos lá, estava lá travando o acesso, muito estreito. Para que isso aqui não é assim que foi pedido. A empresa não tinha culpa nenhuma. O município contratou o projeto e o projeto foi feito daquela forma. E uma questão técnica, né? Não foi executado, não foi feito, não vai ter custo. Não, fazer agora vai ter que desmanchar. Não, só tinha feito meio fio que depois vai remover. Ela vai ser alargada. O projeto já está, a solicitação já foi feita, vai ter o alargamento para dar fluxo lá. Não dava, da forma como estava, de fato não dava. É bom, esse esclarecimento é importante, porque muita gente preocupada com aquele serviço que estava sendo executado, né? Realmente ficava difícil. Falando agora, Jussi, vamos falar de coisas, né? Pensando já em 2017, está aí um ano novo. Esse ano 2016 realmente foi um ano complicado, a política nacional, com tudo isso que a gente tem visto, né? E estadual, e aqui perto também, né? Foz do Iguaçu, olha só, né? Tudo que está acontecendo, e graças a Deus Santa Helena tem passado, né, a par disso, quer dizer, não, né, tem tido aí uma boa imagem nesse sentido, né? Uma boa visão que as pessoas têm de Santa Helena, que está tudo tranquilo. Você foi um prefeito muito ativo, não só aqui no município e tal, mas também regionalmente, né? Com essa participação das entidades representativas. Por isso até, acho que muita gente estranhou, mas como? Perdeu a eleição, né? Pô, então, qual foi nesses 4 anos... assim, quais são os grandes méritos, né? As questões assim que realmente hoje são um orgulho, né? De você falar, ó, fui prefeito e consegui isso, consegui aquilo. Quais são as principais, não só obras, né? Porque às vezes a gente pensa só em obras, né? Mas não é só em obras, às vezes são realizações importantes para o município, a colocação do município, sobretudo no contexto, né, regional. Como é que você avalia essa questão? Quais são os principais feitos desse mandato de 4 anos que você teve em Santa Helena? Se você, durante o processo todo, ou qualquer coisa que você faça, ou onde quer que você esteja, o momento pelo qual você passou, você não conseguir
tocar o coração das pessoas, não teria valido a pena você passar por aquilo que passou. E eu me orgulho disso. Eu fui tocado fortemente, Alair. Assim, eu, graças a Deus, tenho uma conduta de vida muito regrada. Acredito num depois dessa vida. Isso aqui passa muito rápido, e tudo passa, gente. Tudo. Momentos ruins passam. Os bons também passam. Por isso, a conduta de vida tua deve ser de tal forma que quando os momentos ruins chegar, você poder ter um espírito suficiente para suportar isso sem que você interfira na vida dos outros. Se eu não tivesse preparado isso, graças a Deus, às vezes a gente acha que é o corpo que está aqui, é o espírito que habita um corpo temporariamente, e esse espírito precisa estar bem. Então, graças a Deus, nós temos essa estrutura que possibilita isso. E nós, com crianças, desde os CMEs, as escolas, você vai para a terceira idade, você vai para os clubes de mães, para os grupos de jovens, com todos os segmentos. Nos relacionamos e nos relacionamos muito bem com todos eles. O município tem uma imagem extraordinária fora daqui. Todo mundo vê Santa Helena com olhos maravilhosos. Muitas pessoas estão, depois de aposentados, querendo vir para cá, porque tem atividade em outros municípios. Senão já teria vindo agora. E o município de Santa Helena teve um crescimento extraordinário, quer seja na sua receita, por algumas medidas que nós implementamos, pelas informações que nós fizemos. Não é só royalties. Tivemos crescimento no ICMS, fortemente, no ISS, pelos serviços, na geração de emprego, nas oportunidades de negócio. Santa Helena, no estado do Paraná inteiro, dos 399 municípios do Paraná, está na 5ª colocação, na geração de emprego, nessa última edição dada pelo CAGED. Santa Helena é o 5º município no estado inteiro do Paraná, pela geração de empregos, negócios e oportunidades. Então, Alair, primeiro me orgulho de ter deixado uma estrutura administrativa preparada para quem quer que fosse no seu tempo fazer a gestão do município, com equipe, graças a Deus, preparada. Mas fizemos algumas parcerias extraordinárias. Nós temos mais de 40 agroindústrias do município trabalhando, as pessoas não sabem disso. Nós temos uma relação de parceria que foi feita agora com a Cooperativa Lar, e isso também foi um dos mecanismos que fez com que algumas pessoas, algumas empresas investissem financeiramente contra isso. O município vai gastar 10 milhões de reais lá, não vai dar 10 por causa da licitação, que acabou caindo um pouco, mas enfim, vai dar uns menos de 12 milhões, 11 milhões e pouco de reais nessa relação de parceria, mas serão 350 novos empregos. Que isso não está contado ainda nessa pactuação que foi feita, que já começa a partir já do ano que vem. Em muitas parcerias com a RA, com o barracão, os 3 barracões que estão sendo concluídos ali, com o frigorífico que foi estabelecido lá. Olha, Alair, essa relação com as pessoas e fazer com que as pessoas entendessem qual é o seu papel nesse momento é que faz com que a gente consiga voltar um pouco no tempo e dizer valeu a pena. Tivemos uma relação de parceria muito forte com o Margon, vice-prefeito, sempre ao nosso lado, sempre junto, sempre parceiro, ajudando a fazer, ajudando a transformar. Então, acho que, assim, em rápidas palavras, que é um assunto também para um bom tempo de conversa, eu diria que essa relação, o tocar, o sentir, o viver aquilo que estava acontecendo com as pessoas é que, de fato, marca positivamente e compromete ainda mais as pessoas. Em rápidas palavras, Jussi, o TFPR, o que podemos falar? Quem passa ali vê o tamanho que está ficando aquilo, né? O que a gente pode esperar disso? Assinamos ainda na quinta-feira a transferência de mais 2 áreas, uns 50 e poucos mil metros quadrados ainda para a universidade, para a expansão e para a implantação do curso de agronomia. E o reitor, o Pilate, ainda assumindo esse compromisso. O professor Carlos Musselin, com a equipe lá, extraordinariamente trabalhando, e com essas 2 turmas, indo para a terceira, que é a agronomia, que já está com tudo muito bem encaminhado e vai acontecer. Talvez aconteça em 2017, talvez, é possível, mas sendo em 2018, com certeza, palavras do reitor, acontece. É um grande canal de negócio para o município de Santa Helena. Estudos dizem que 30% da economia acaba sendo ampliada em função da vinda de uma universidade, ainda mais essa aqui, que é a Pública Federal. Os investimentos lá devem chegar próximo da ordem de 20 milhões de reais. Tem obras em construção lá e tem garantia de orçamento para mais obras no ano que vem, para ampliação de espaço físico, justamente para absorver novos alunos e novos cursos. Então, o TFPR, graças a Deus é um legado. Tivemos problemas 1000
para fazer com que consolidasse a Universidade Pública Federal. Isso digo de ordem pessoal, assumir riscos pessoais para fazer com que aquilo pudesse acontecer efetivamente. Muita gente ajudou, muita gente, o povo ajudou. Senão, com certeza, não conseguiria. Mas alguém teve que fazer à frente disso. Alguém teve que assumir o risco. E nós fizemos, porque sabia qual seria o resultado. A universidade, graças a Deus, para Santa Helena, para a região toda, é tudo de bom, mas está em Santa Helena. 2017. O que é que o Jussi, com a família, 2 filhas, né, vai estar fazendo em Santa Helena? Primeiro em Santa Helena, né, Alair? Em Santa Helena. Alair, graças a Deus, a conduta de vida, a história de vida, aquilo que aconteceu na gestão, a relação de parceria, aquilo que nós representamos, fez com que algumas pessoas já nos procurassem. Portas estão se abrindo de uma forma assim extraordinária, de ordem pessoal. Mas estamos avaliando isso assim criteriosamente, Alair. Primeiro, temos uma família, uma esposa extraordinária que está sempre comigo, 2 filhas maravilhosas que suportaram isso tudo que aconteceu. Não é fácil. Eu, gente, ao longo desse tempo fui criando uma casca aí, então o choque, né? E você precisa ser medido pela capacidade que tem de apanhar e não de bater. É muito fácil. E eu sei bater. E muito bem, diga-se de passagem, né? Vocês já devem ter visto em alguns momentos, né? Mas a capacidade de absorver isso é que talvez é o fator que deve ser medido, aquilo que você é efetivamente. Mas a família, Alair, preciso cuidar um pouco mais da minha esposa e das minhas filhas. Preciso estar mais próximos dela, porque, como eu disse, isso tudo vai passar. E não só elas, né? Nós temos uma família muito maior. Eu tenho uma família muito maior. Muita gente vem conversar comigo. Muita gente manda mensagem. E apesar de não ter tanta idade assim, muitas pessoas vêm pedir conselho sobre algumas coisas. E às vezes nem vêm pedir o conselho, vêm abordar um assunto que eu sei que na verdade querem ouvir alguma coisa. E eu tenho esse compromisso de passar essa boa mensagem, de passar essa boa imagem, de deixar a outra pessoa bem. Eu devo isso. Então, primeiro vamos cuidar disso, dos negócios também, né, Alair? Até porque não sou capitalista, em momento algum fui. Se fosse, teria agido diferente no governo também, né? Mas eu sei que precisa, infelizmente, nesse mundo capitalista, você ter uma estrutura que possibilita que algumas ações sejam feitas. Então vamos cuidar disso, assim, de uma ordem direta e pessoal, mas vamos continuar no meio, sempre envolvido, visitando, conversando, indo, recebendo pessoas. Essa é a minha vida, se completa assim. Jussi, um pouco antes das eleições, ou no próprio processo eleitoral, muitas vezes se falava, bom, se o Jussi for eleito, é deputado em 2018, candidato a deputado. Como é que está isso? Até porque tinha toda aquela conversa, né, que o Esperafico talvez não saia mais deputado federal, que o Scavinato saia na vaga do federal e sobraria então aqui na região uma possibilidade de uma nova candidatura estadual. Você, agora depois das eleições, aconteceu o que aconteceu, como é que está essa discussão? Ainda ela está viva? O Jussi pode ser candidato em 2018? Não, Alair, as pessoas vêm procurar, o partido vem procurar, mas mesmo com resultado positivo na eleição, não seria, dificilmente seria. Esse não categórico você não pode dizer em nada, né? Infelizmente isso jamais vai acontecer, não. Essa palavra não cabe mais em lugar nenhum, né? Mas não está nos nossos planos. Nós temos alguns candidatos que tem se apresentado com proposta. O Esperafico dificilmente vai ser candidato, não deve ser mesmo. O Scavinato vem com uma candidatura a federal, sim, né? Já conversaram comigo mesmo depois da eleição, tentando fazer uma articulação, uma ponte sobre isso. Não está nos nossos planos ser candidato. Envolvido no meio, sim, sem dúvida nenhuma. Mas candidatura, não, Alair. Mesmo com resultado positivo na eleição, isso não estava nos nossos planos. Nós nunca dissemos não para nada disso, que você não dá para ser assim, né? Mas não está nos nossos planos, não devemos ser candidatos, sim, buscar parceiros que se comprometam com o município de Santa Helena de bem representar e de fazer esse canal. Para ter uma ideia, cadastramos na quarta-feira
um ônibus do governo federal de R$242 mil, uma ligação do gabinete do deputado Sérgio. Cadastramos uma emenda do Seragro de R$250 mil ainda essa semana. Cadastramos uma de 250 do Esperafico, uma de 100 mil do deputado Zeca Dirceu. E tem mais uma emenda parlamentar que foi cadastrada, não vou lembrar agora qual o deputado, política de governo. Trabalhamos ainda ontem à tarde, é a última assinatura para encaminhamento para o governo daquilo que é cadastro de proposta em relação de parceria. Então nós precisamos dos deputados. Tem os bons e tem os não tão bons assim, né? Então precisamos selecionar e trabalhar e que eles tenham um compromisso com o município. Bom, só lembrando, Justo, que nessa palavra que às vezes o cara, não, dificilmente, não, diz que isso é realmente a posição correta do pretendente à vaga. Nunca pode dizer que sim, né? Porque aí também não tem, se o cara já concordar de começo, daí não tem insistência, né? Então tá. Para concluindo a nossa entrevista, acho que toda a comunidade, Jussi, de certa maneira, a gente aqui nesses microfones acaba sendo a voz de boa parcela da população. Acho que a gente quer, né? Acho que assim de certa maneira, um agradecimento, né, ao teu governo, à tua pessoa, de certa maneira, essa paz que se instalou na comunidade, que era uma dos grandes objetivos, né, desde a campanha passada, e acho que durante esse processo, acho que se consolidou isso, tanto que passamos um processo eleitoral tranquilo, não teve nenhum fato agravante, assim, que realmente pudesse falar, não, a eleição de Santa Helena de novo está marcada. Acho que isso não aconteceu, isso é mérito, de fato, de quem está no poder, porque por mais que haja provocação, a pessoa tem que ser resistente para que isso não ocorra, né? E acho que isso você realmente conseguiu. Então é um agradecimento, desde já, né, que a comunidade faz para a tua pessoa, para a tua equipe, para todos, né, que contribuíram de certa maneira nesse governo. E o ano de 2017 está começando, né? E esperamos, né, que realmente que aconteça tudo isso que você falou, que entre uma nova administração, com recurso, já com muita coisa encaminhada e que realmente faça um excelente governo no município de Santa Helena. Se for um bom administrador, que o município se desenvolva, todos ganham. Todos ganham. Ganha o agricultor, ganha o comerciante, ganha o industrial, ganha a população, que gera mais empregos, gera mais salário, circula mais dinheiro. Então acho que isso que é importante. Suas considerações finais, Jussi, nosso muito obrigado. Bom, a consideração final começa com gratidão, né? Agradecendo. Gratidão é um sentimento nobre, graças a Deus eu tenho isso comigo, né? Agradecer a todos os santelenenses, a todas as pessoas, quer seja santelenense ou não, que de uma forma ou de outra contribuíram com o município de Santa Helena, que fizeram dele aquilo que ele está sendo, essa imagem positiva, o crescimento, o desenvolvimento, aquilo que está acontecendo. Obrigado. A cada uma das pessoas, a cada um, obrigado, mas obrigado mesmo. Sou muito grato por esse tempo de gestão, por esse processo todo que aconteceu até aqui, por as pessoas terem acreditado tanto, ter ajudado tanto e ter feito tanto em favor do município. O resultado eleitoral, gente, isso é uma outra história que só o tempo vai dizer, e as comparações que vão poder ser estabelecidas como era, como é, como funciona, como foi, e aquilo que foi deixado como legado. Me orgulho muito em ter conduzido esse processo todo da forma como foi, com paz, com harmonia, com tranquilidade. Ataques, muitos. Na campanha, muitos. Exageradamente. Continuam? Sim, continuam. Mas eu continuo com a mesma postura. O compromisso que nós assumimos, estamos cumprindo até o final. E vamos até o final. Então, Alair, obrigado à Rádio Comunitária por todo o trabalho que fez, pela boa imagem, pela boa mensagem de Santa Helena que sempre levou a todos. Mas obrigado a cada um de vocês que sempre fez por Santa Helena aquilo que precisava ser feito. Sou muito, mas muito agradecido a cada um de vocês. Sou muito agradecido a Deus por ter permitido que nessa minha história de vida pudesse ter passado por isso e ter feito aquilo que foi feito. Muito obrigado a todos. Jussi, um bom 2017 para nós e para todos os santelenenses. Um abraço. Isso aos santelenenses, né? Muda o número, 16, 17, 18, isso não importa muito, né, Alair? O que importa é você assumir essa condição e ser o agente de transformação. 2017 não vai trazer nada de novo se nós não formos buscar, se nós não fizermos isso. Se cada um de nós não fizer,
a sua parte vai ser só uma troca de número. Mas se você quiser que 2017 seja o melhor ano da sua vida, ele vai ser, desde que você o faça. Um feliz 2017 a todos. Estamos então nesse momento encerrando, né, agradecendo a presença do nosso prefeito, Juscerlei Sotoriva, e estamos encerrando então mais um programa Café com a Comunidade. Você ouviu Café com a Comunidade.